Olá, bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou CEO da Brain Inteligência Estratégica e hoje vou conversar com vocês sobre os resultados do mercado imobiliário da região Sudeste no primeiro semestre de 2023. Aqui na região Sudeste, o nosso indicador pega a região metropolitana de Vitória, com Vitória, a região metropolitana de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia. No Rio de Janeiro e as principais cidades do estado do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Niterói. E uma série de cidades do estado de São Paulo, além da capital e de toda a região metropolitana de São Paulo e de Campinas. Vamos lá, pessoal. Os nossos indicadores iniciam pelos lançamentos. E como é que eles foram nesse primeiro semestre? Olha só. Bem parecido aí com a média nacional, uma queda de 16,7% no primeiro semestre desse ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Foram de 75.500 unidades lançadas para 62.993, quase 63 mil apartamentos lançados nos primeiros 6 meses de 23. Mas, apesar desta queda, é muito interessante destacar este movimento aqui na região Sudeste. Uma alta no segundo trimestre em relação ao primeiro, né? Mostrando uma potencial reversão no movimento de queda. Nós passamos de 28.645 apartamentos lançados para 34.348 apartamentos lançados do primeiro para o segundo trimestre, né? Então, no acumulado dos 6 meses, o movimento é de baixa, mas nos últimos 3 meses, ou seja, no finalzinho do semestre, o movimento é de alta, ou seja, de recuperação, indicando que provavelmente o segundo semestre tende a ser bem melhor que o primeiro semestre em termos de lançamentos. E como é que se dividiram esses lançamentos em termos de faixas de valor? Olhem lá, aqui em verde nós temos aqueles apartamentos acima de R$1,5 milhão. E nos últimos 3 meses, ou seja, abril, maio e junho, eles representaram 5% do mercado. E tem sido ao redor de 5, 6, 8, 3, 7%. Em unidades não flutua muito a participação dos apartamentos acima de R$1,5 milhão. Agora, olhem o que aconteceu com a participação do Minha Casa Minha Vida na região sudeste do país. Ela despenca entre o final de 2022, representando 46%, para apenas 19% nos últimos 3 meses, né, abril, maio e junho deste ano. Fez com que abrisse aqui a boca do jacaré, né, a participação muito grande, esse aumento importante de 46% para 76% entre os imóveis que iam do teto do Minha Casa Minha Vida até R$1,5 milhão, antes da mudança. Porque a mudança ela é anunciada ainda em junho, né, para 350 mil, mas ela só começa a valer em julho. Então, esses dados eles ainda estão no teto antigo, né? Então, a grande maioria do mercado, mas assim de uma maneira muito intensa e muito significativa, estava entre o teto e R$1,5 milhão, mas não apenas a maioria, porque sempre foi o maior mercado, né? Veja, sempre é o maior mercado, sempre acima de 50%. Mas ele cresceu para 76%. Esse movimento caiu, possivelmente, com as empresas aguardando justamente a oficialização das regras do Minha Casa Minha Vida para voltar a lançar agora no segundo semestre. Vamos ver, né? Quando os resultados do terceiro TRI forem divulgados, o que aconteceu com esse segmento.
Vamos dar continuidade e falar agora um pouco de dinheiro. Em VGL, valor global lançado, de lançamentos, a queda foi bem menos forte, né? Olha, recapitulando, queda de 16,7% em unidades e em dinheiro 6,2%, quase um terço da representatividade, né? Queda de 37,4 bilhões para 35 bilhões, praticamente estabilidade no número absoluto, e uma alta surpreendente, muito intensa, do primeiro TRI para o segundo TRI, de 13,2 para quase 22 bilhões de reais colocados no mercado nesse período, perfazendo a soma dos 2 trimestres, os 35 bilhões do semestre, né? Então, é uma alta aqui de trimestre de 65% e uma queda pequena. Isso significa que o ticket médio aumentou. Se cai mais intensamente unidade do que dinheiro, o volume, o tamanho do ticket médio, né, aumentou. Por estado do Espírito Santo, a gente avalia apenas a região metropolitana de Vitória, que é uma região pequena. Por isso, a diferença de valores é muito grande, né? Estamos falando aí de 580 unidades lançadas nos últimos 3 meses, 823 unidades lançadas no primeiro trimestre desse ano. Nas principais cidades de Minas Gerais, quase 5.000 unidades, quase 5.000 unidades lançadas. No Rio de Janeiro, 3.353. Foi a maior queda no período, foi no Rio de Janeiro. Uma queda de 40% trimestre contra trimestre do ano anterior e 18% contra o mesmo período do ano anterior. E São Paulo, estado, né? Uma alta forte do primeiro TRI para o segundo TRI de 36% e uma queda bem mais tênue de 13% no segundo TRI deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, passando de 18.699 lotes para 20, desculpa, lotes não, apartamentos, para 25.569 apartamentos, uma alta realmente significativa, esses 36%, né? Então, na média, nós vimos uma alta importante do primeiro para o segundo trimestre, liderada pelo estado de São Paulo, em especial a cidade de São Paulo. E de vendas? Como é que tiveram as vendas no período? Praticamente estáveis. Queda de 2,4% em unidades, de 79.850 para 77.907 apartamentos vendidos, praticamente estáveis. Uma proporção quase constante, ao redor de 6% de participação acima de R$1,5 milhão. Uma queda, mas não tão significativa, do Minha Casa Minha Vida, né? A queda não foi tão forte quanto foram em lançamentos que nós tínhamos visto, mas uma queda importante também na participação do Minha Casa Minha Vida e um aumento nos outros padrões. E olha só, esse número é o melhor número que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação. Ou disputa entre primeiro e segundo melhor número que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação. Um aumento no VGV de 35 bilhões para 40 bilhões e meio de reais vendidos no primeiro semestre de 23. Uma alta de 14% e uma alta de 27,8% no primeiro, do quarto TRI do ano passado para o primeiro TRI desse ano. É impressionante, né? O mercado realmente se movimentou muito positivamente, está muito intenso aqui em termos de VGV. Significa que o ticket médio e os preços estão se recuperando. E isso é bem importante para quem produz, né? Porque preço e recuperação significa possibilidade de aumento da margem, ou recomposição, ou aumento da margem, né? Uma participação em VGV não pode ser diferente, muito significativa, do que acima de R$1,5 milhão, porque cada apartamento de 3 milhões vale 10 apartamentos de 300 mil, né? Então, a participação aqui em dinheiro daquilo que custa acima de R$1,5 milhão é muito mais importante, 3 vezes mais na prática, do que a participação em unidades que esse segmento tem no mercado. O que está acontecendo, pessoal? Se por acaso
as vendas estão mais intensas, mais fortes, mais aquecidas que os lançamentos. É isso aqui, olha. Em amarelo, o estoque, a oferta final caiu de 143.318 apartamentos que estavam à venda na carteira dos incorporadores para 136.013 unidades, uma queda de 7.000 apartamentos no estoque, uma queda de 5% no estoque. Se nós temos 77.000 unidades, 77.907 apartamentos sendo vendidos a cada 6 meses, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, 77.907 vezes 2 dá 155, divididos por 136,13, né? Ou melhor, 136 divididos por 155 significam 9 meses, pessoal. Menos de 9 meses não tem mais estoque no Sudeste se ninguém lançar nada. Menos de 9 meses. Na média do Brasil é 11,1. 11,1 meses não tem mais o que vender. Na região Sudeste, para ser exato, aqui, ó, 8,7 meses. Ou 8,77, 8,8 meses. É impressionante. Impressionante mesmo. Vocês poderão baixar depois no nosso app toda essa apresentação e imprimir e analisar com calma. Inclusive, por exemplo, como é que cada estado está distribuindo esta oferta final, este estoque por faixa de valor, por número de dormitórios, e como é que é o preço médio geral de cada estado. Por exemplo, R$ 9.983 é o preço médio da região Sudeste. E vão poder dar uma olhadinha nos mapas de localização do GeoBrain, o sistema com a maior oferta, o maior volume e a mais qualificada base de dados de mercado imobiliário do Brasil. São quase 300 cidades mapeadas pela Brain. São cerca de 14 mil empreendimentos mapeados. Aqui é um mapa com a localização dos empreendimentos do Rio de Janeiro. Podemos também ver aqui os mais de 1.400 empreendimentos que a Brain mapeia e atualiza mensalmente na cidade de São Paulo. Mensalmente. Né? E todos eles vocês podem ter acesso. Aqui vai estar o QR Code. Podem pedir uma demonstração para a nossa equipe do GeoBrain, para vocês conhecerem, entenderem como é que é essa base de dados, como é que vocês podem ter acesso a ela e utilizá-la. E podem baixar essa apresentação aqui, ó, no nosso app, tanto na Play Store quanto na Apple Store. São mais de 500 conteúdos entre vídeos, entrevistas, podcasts, apresentações, análises, pesquisas, estudos, artigos, enfim, uma série de conteúdos para vocês ficarem atualizados com o que há de mais interessante e up-to-date aí no mercado imobiliário brasileiro. Não esqueçam de curtir este vídeo, passar para os amigos, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da atualidade do mercado imobiliário da região sudeste do Brasil. Se ficou com dúvida ou quer fazer alguma crítica, envie o seu e-mail para a Brain. Nós vamos ter o maior prazer em conversar com você. E não esqueça, fique por dentro do mercado com a Brain. Até logo.